Filha adotiva do rei do crime da Marvel, uma vilã que se torna anti-heroína e heroína. Ela é a primeira pessoa a usar o manto de Ronin, fez parte dos Novos Vingadores e é até mesmo hospedeira da Força Fênix. Essa é Maya Lopes, a Echo. Mas antes de falar dela, se inscreve no canal, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Maya Lopes, a Echo, foi criada por David Mack e Joe Quesada, surgindo pela primeira vez na revista Daredevil número 9 de 1999. Maya Lopes é nativa americana da tribo Cheyenne e ela nasceu surda. Maya foi abandonada pela mãe ainda bebê e o seu pai era Willie Lincoln, um homem chamado na sua tribo de Cavalo Louco. O problema é que ele era capanga do rei do crime, Wilson Fisk. Willie foi assassinado quando Maya ainda tinha 9 anos de idade, e ela não viu quem o matou, mas o viu à beira da morte na ambulância. E antes de morrer, ele lhe estendeu a mão ensanguentada e tocou o seu rosto no seu último suspiro, como um último eco de vida. A partir daí, o próprio rei do crime, que era o seu chefe e dizia que Willie era um grande amigo, tomou Maya como a sua filha adotiva. Acontece que a realidade era bem diferente. Wilson Fisk foi quem matou o pai de Maya, depois de um trabalho mal feito. E o último desejo de Willie foi que, independente de qualquer coisa, Wilson Fisk cuidasse da sua pequena filha. Maya era surda e foi colocada numa escola para crianças com necessidades especiais. Mas quando um pianista é contratado para fazer uma apresentação para as crianças no colégio, Maya fica encantada com isso. E só de vê-lo tocar uma vez, ela consegue replicar perfeitamente o movimento dos seus dedos e consegue tocar aquele instrumento perfeitamente. Foi assim que os professores entenderam que Maya tinha na verdade reflexos fotográficos, e por isso foi colocada numa escola para crianças superdotadas. Só de ver o movimento, ela podia copiar aquilo. Então Maya se aperfeiçoou em vários campos artísticos, se tornando uma ótima pianista e uma ótima bailarina. Foi aí que Wilson Fisk viu seu valor. Assim, um pouco mais velha, ela aprendeu várias artes marciais. Até que, com idade suficiente, o rei do crime lhe conta quem foi que matou seu pai. E ele diz que foi o Demolidor. Ele inclusive lhe entrega a arma que era do seu pai e que supostamente o Demolidor usou para matá-lo. Assim, sabendo que Matt Murdock era o Demolidor, mas sem contar nada para a garota, o rei do crime providenciou que Maya conhecesse e se aproximasse de Matt, para que ele visse como Maya era uma boa pessoa. E assim, ele iria perceber que se Wilson Fisk criou alguém como ela, então Fisk não era uma pessoa tão ruim assim. Só que ao mesmo tempo que Maya se aproximava de Matt, ela nutria cada vez mais ódio pelo Demolidor. Maya Lopes vai aprendendo cada vez mais técnicas de luta, assistindo até filmes de ação, ao mesmo tempo que começa a se apaixonar e a ter um relacionamento com Matt Murdock. Até que ela é enviada para sua missão pelo rei do crime. Maya usa uma pintura no rosto, como a mão de sangue que o seu pai lhe deixou antes de morrer. E convencida por Wilson Fisk que o Demolidor era um vilão, ela vai atrás dele por vingança, se autodenominando como Echo. A Echo se mostra tão ou até mais habilidosa que o Demolidor, e só de vê-lo em ação ela copia os seus movimentos e com isso ela o derrota. Mas no meio dos combates, o Demolidor percebe que a Echo é Maya Lopes, e quando ela descobre que o Demolidor é Matt Murdock, ela fica em estado de choque, porque de fato ela tinha se apaixonado por ele. Conhecendo Matt e entendendo que, até pela sua idade, ele não poderia ter matado seu pai, Maya Lopes sabe que ele não era o assassino. Assim, ela entende que o rei do crime mentiu esse tempo todo, e ele era o vilão da história. Desse jeito, ela vai atrás dele e se vinga, dando um tiro em Wilson Fisk com a mesma arma que ele matou seu pai. E atingindo um dos seus olhos, o rei do crime fica cego por um tempo. Depois disso, Maya Lopes desaparece e volta só em 2003, onde tenta se reconciliar com Matt Murdock, mas nessa época ele estava com outra mulher.
Assim, Maya deixa Nova York e volta até o seu povo, a tribo Cheyenne. Ali, ela busca pelo seu lado espiritual, pelo seu espírito animal. Inclusive, no meio das suas meditações, ela conhece o Wolverine, que lhe ensina um pouco sobre a cultura japonesa e sobre o crime organizado japonês. E depois desse período então, Maya se reencontra espiritualmente e faz as pazes com o seu passado. Assim, ela decide voltar para Nova York. Maya passa um tempo fazendo espetáculos de dança, até que em 2005, depois de Vingadores A Queda, os Novos Vingadores são criados no arco Novos Vingadores Motim, onde acontece uma grande fuga de prisioneiros da Balsa. O Capitão América queria recuperar os fugitivos, e um deles era o Samurai de Prata, um vilão que se uniu ao Tentáculo e partiu até o Japão. E por já ter combatido o grupo antes, o Capitão pediu ajuda ao Demolidor, mas ele passava por alguns problemas nessa época, e então ele recomenda alguém tão habilidosa quanto ele para ir no seu lugar. Assim, Maya Lopes é recrutada, mas não como Echo. Ela decide criar uma nova figura. Maya não quer se juntar aos Novos Vingadores e correr o risco de manchar a reputação do grupo por causa do seu passado. Então ela cria essa nova identidade. Sendo uma pessoa que queria mudar o seu passado, deixar o rei do crime de lado, como se fosse um samurai sem mestre, ela então cria um uniforme e uma máscara que esconde o seu rosto e passa a se chamar de Ronin. Depois de estudar e enfrentar os ninjas do Tentáculo por algum tempo, Maya descobre que a Elektra era a nova líder do grupo de criminosos e as duas entram em combate. Mas a Elektra é a vencedora e Maya Lopes é assassinada. Só que, imediatamente, Elektra começa a fazer um ritual que ressuscita Maya com a intenção de trazê-la de volta com a mente afetada para que seja uma aliada. E essa lavagem cerebral quase dá certo, mas os Novos Vingadores impedem isso e, como vingança, agora Maya Lopes é quem mata a Elektra. Só que com isso, essa Elektra se revela como sendo uma Skrull disfarçada. Essa foi a primeira evidência da infiltração dos Skrulls na Terra. Esse foi o início da invasão secreta em 2009. Voltando para Nova York, Maya diz que aquele uniforme já cumpriu seu papel com ela, e ela o entrega para Clint Barton, o antigo Gavião Arqueiro na época, que passa a usar o manto de Ronin oficialmente. Depois de tudo isso, Maya Lopes volta a usar o nome de Echo e passa por várias histórias, mas com menor relevância e menor participação. Ela e o Wolverine se tornam bons amigos, e ela também teve uma aproximação com Clint Barton, principalmente porque todos viam ela como uma ex-criminosa pelo seu passado com Wilson Fisk. Então essa identificação aproximou os dois heróis. Em 2011, Maya vai para Los Angeles e faz uma parceria com o Cavaleiro da Lua. Eles se unem para lutar contra o surgimento de um novo rei do crime na região. Esse tal novo rei do crime era o Conde Nefária. E num combate contra ele, a Echo é atingida em cheio e ali ela morre. Mas o seu corpo é roubado pela Madame Máscara. E a Echo não é mais vista a partir daí. O bizarro é que a Echo reaparece 5 anos depois, em 2016, sem a menor explicação. E se junta ao Demolidor para combater um vírus do Garra Sônica que usava ondas sonoras para controlar as pessoas. O caso é que a Madame Máscara é uma personagem que lida com LMD, os Life Model Decoy, algo como clones. Então fica difícil entender se quem morreu pro Conde Nefária era a verdadeira Echo ou era uma clone. O caso é que a Echo estava de volta nos quadrinhos, e ela ajuda o Demolidor em algumas outras histórias, até que em 2020 a Força Fênix ressurge na Terra, procurando um novo hospedeiro ou nova hospedeira. E para isso acontece um tipo de torneio, e quem se mostra capaz e digna, principalmente pela sua força de vontade e capacidade de adaptação, é Maya Lopes, que se torna oficialmente a nova Fênix. E assim ela se mantém atualmente como integrante dos Vingadores.
Maya Lopes nasceu surda e não tem superpoderes, tirando os que recebeu com a Força Fênix. Mas fora isso, o que ela tem são reflexos intensificados, algo que a fez superar a sua deficiência. Ela é capaz de perceber pequenos detalhes do ambiente ao seu redor, o que a torna extremamente ágil, além de ter reflexo fotográfico, lhe dando capacidade de aprender qualquer movimento de qualquer pessoa. E não só isso, ela domina a língua de sinais americana. Aprendeu a falar sem nunca ouvir uma só palavra. Aprendeu música sem nunca escutar uma única nota. Tudo graças ao seu esforço e o treinamento dos seus reflexos fotográficos e a replicação dessas ações. Por tudo isso, ela é expert em dança, artes marciais, acrobacias, esgrima e qualquer outra habilidade de luta. Fora dos quadrinhos, a personagem praticamente nunca teve destaque nas animações, sendo só mencionada em Ultimate Spider-Man. Nos jogos, ela apareceu num game baseado no filme do Demolidor, apareceu como Ronin em Marvel Ultimate Alliance e teve uma versão em Lego Marvel's Avengers. Mas o seu maior destaque está sendo atualmente em 2021, porque a personagem está sendo apresentada em live action na série Hawkeye. E já foi confirmado que ela vai receber uma série solo também no Disney Plus, batizada como Echo. Fugindo do seu passado, tendo sido criada por um vilão sem nem saber disso, Maya Lopes superou tudo, assim como superou qualquer outro obstáculo. Isso a levou a ser Ronin e a receber um dos maiores poderes da Marvel, a Força Fênix. Mas independente de qualquer coisa, Maya Lopes sempre vai ser a Echo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história de Maya Lopes, a Echo. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.